Se o que você sabe você ouviu de alguém, então na verdade você não sabe nada. É com essa frase dura que eu começo esse vídeo e na verdade eu já quero engatar numa pergunta ainda mais dura. E a pergunta é: você realmente conhece Jesus? Ou tudo que você tem é uma imagem formada a partir de informações que você foi recebendo sobre ele ao longo da sua vida? Eu estou gravando esse vídeo diretamente da minha casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Se você pesquisar no Google, você vai ser inundado por imagens, vídeos e descrições acerca da cidade, mas nem por isso você vai poder dizer que conhece Niterói, a menos que você venha até a cidade, porque ter informações é diferente de conhecer. Niterói é uma cidade serrana colonizada por europeus que encontraram aqui um clima perfeito, com temperaturas baixas e muito frio e vento rasgando. Mentira, Niterói é uma cidade litorânea com sol o ano inteiro, uma brisa maravilhosa, mas para quem não conhece, qualquer informação faz sentido. Quem Jesus é para você? Você realmente conhece Jesus ou tudo que você tem são informações que você obteve sobre ele? O capítulo 24 de Lucas descreve dois seguidores de Jesus que estavam saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. E tinha acontecido o seguinte: Jesus tinha acabado de ser crucificado na sexta-feira, mas já era um domingo e ele tinha ressuscitado e esses seguidores de Jesus ainda nem sabiam. Então Jesus aparece para eles e eles sequer reconhecem Jesus. E Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? E eles dizem: você não está sabendo do que aconteceu? E eles estavam muito tristes. E eles começaram a dizer: Jesus era um profeta maravilhoso, ele falava e fazia muitas coisas poderosas diante de Deus e nós imaginávamos que ele era aquele Cristo, Messias, o enviado, a quem nós sempre esperamos a vida inteira. Para aqueles homens, Jesus não era o Cristo, Jesus era apenas mais um profeta. E eles estavam tristes, mas a maior demonstração de amor, poder e glória da história tinha acabado de acontecer. O plano eterno de Deus tinha acabado de se cumprir. Cristo já havia sido crucificado e gritado tetelestai, ou seja, tudo está consumado. Toda a dívida foi paga, todos os pecados perdoados, nós fomos feitos, enfim, filhos de Deus, recebemos uma herança do Pai, Cristo já tinha ressuscitado, estava tudo perfeito, era motivo de alegria, mas aqueles homens estavam tristes, porque tudo que eles tinham acerca de Jesus eram informações e não conhecimento. Mas para quem não conhece, qualquer informação faz sentido. Perceba que a proximidade entre eles e Jesus não foi suficiente para que eles conhecessem Jesus. Eles eram seguidores de Jesus e ainda assim eles não conheciam Jesus. Tem gente que olha para as circunstâncias e fica triste, fica com medo, fica apavorado, fica ansioso. Mas quem conhece Jesus não vive por circunstância, mas vive pela palavra, e a palavra é Jesus. Quem conhece Jesus sabe que tudo o que acontece coopera para o nosso bem. Tudo o que acontece faz com que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quem conhece Jesus não é levado por circunstâncias, mas é guiado pelo Espírito de Deus. Jesus então virou para eles e falou: como vocês são tolos, vocês custam a entender o que as Escrituras dizem. Então Jesus começou a se mostrar através das Escrituras. Ele pegou a Torá, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, os textos de Moisés e dos profetas, e ele começou a mostrar na Bíblia tudo o que a Bíblia falava acerca dele mesmo, porque toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fala sobre Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que se eu leio a Bíblia e eu não consigo enxergar Jesus no que eu estou lendo, então eu estou entendendo errado, porque a Bíblia inteira aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse, e não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus diz isso e comprova isso aqui nesse capítulo 24 de Lucas, quando ele pega o Antigo Testamento e ele mostra todas as Escrituras falando acerca dele. Conhecer a Bíblia não necessariamente é conhecer Jesus. Conhecer a Bíblia não necessariamente é conhecer a palavra. Perceba que os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei dominavam o conhecimento das Escrituras, mas nem por isso eles reconheceram
Jesus. Muito pelo contrário, eles perseguiram Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os hebreus, o povo de Israel, sempre aguardou pela vinda do Messias, mas tudo que eles tinham era uma imagem idealizada sobre quem Jesus era. E quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Eles olharam para Jesus e disseram: ei, você não é o Messias. Você não é aquele a quem nós tanto esperamos. Você é muito diferente do Messias que nós aguardamos, que nós esperamos ansiosamente. Porque eles não conheciam Jesus, eles só tinham uma imagem criada em suas mentes a partir de informações que eles receberam. Muito interessante é o fato de que o nome de um desses dois seguidores de Jesus era Cleopas, que significa filho de um grande pai. No capítulo 4 de Gálatas fala que enquanto um filho não atinge a sua maturidade, ele continua vivendo como um servo, mesmo sendo herdeiro e dono de todas as coisas. Tem muita gente vivendo como servo, ao invés de viver como filho de um grande pai que é. Tem muita gente tentando merecer e pagar o preço para tornar-se digno de um amor que nós jamais alcançaremos dessa forma, mas que já está disponível para nós de graça, tetelestai, tudo está consumado. O problema é que nós olhamos para a Bíblia e nós queremos enxergar muitas coisas na Bíblia. E por causa disso, os púlpitos têm sido tomados por assuntos diversos e as pessoas têm ouvido sobre diversos assuntos, mas não têm conhecido Jesus. Mas preste atenção numa coisa, para tratar de assuntos da alma, já existem os psicólogos. Para falar de metas e planos e conquistas, já existem os coaches. Para tratar de problemas sociais, existem os sociólogos. Para falar de política, existem os cientistas políticos. E todas essas coisas são muito boas e muito importantes, mas nenhuma delas depende de revelação. Nós temos pego muitos assuntos e chamado esses assuntos de evangelho. E o evangelho tem sido deixado de lado. Nós estamos encarando o evangelho como se ele fosse mais um assunto acadêmico que pode ser estudado e compreendido com o nosso intelecto, assim como nós fazemos com qualquer outro assunto. E é por isso que nós vivemos cheios de informações sobre Jesus e ainda assim sem conhecê-lo. O evangelho é Jesus, a Bíblia aponta para ele, igreja é para revelar Jesus. Então olhe para Jesus e Jesus é suficiente, Ele é a fonte de tudo. As pessoas vivem cheias de necessidade porque elas não olham para Jesus, elas buscam respostas em muitas coisas quando Jesus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. O problema é falta de alguma coisa. Por exemplo, o que nós chamamos de tristeza, na verdade, é falta de alegria. Mas Jesus é fonte de alegria. Depressão é falta de esperança, de perspectiva, mas Jesus é fonte de esperança. Miséria é falta de recursos, mas Jesus é a fonte de toda provisão e abundância. Violência é falta de amor e Jesus é o próprio amor. Doença é falta de saúde, mas pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. O problema é que muita gente olha para a Bíblia e diz: poxa, a Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia fala sobre tudo. Não, a Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre Jesus e Jesus é a fonte de tudo. Nós queremos buscar na Bíblia resposta para os nossos problemas e esquecemos de buscar Jesus. Enquanto nós continuarmos olhando para a Bíblia, tentando encontrar nela respostas para as nossas perguntas, nós continuaremos sem respostas. Mas quando nós começarmos a olhar para a Bíblia, buscando encontrar nela a palavra, e a palavra é Jesus, aí sim nós seremos saciados e supridos em todas as coisas. No capítulo 1 de João fala que Jesus é a origem de todas as coisas. Ele é a palavra, através dele tudo foi criado. Sem ele nada do que foi feito existiria. Tudo é por causa de Jesus, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nós temos tudo. Jesus é suficiente, Jesus é pleno, Jesus é extraordinário, Jesus é a fonte de todas as coisas, tudo existe por causa dele, toda a natureza existe por causa dele, nós existimos por causa dele e a Bíblia existe por causa dele. A Bíblia aponta para Jesus e Jesus revela o Pai. A Bíblia sem Jesus é só mais um livro com lindas histórias e lições de moral. A Bíblia sem Jesus não nos ajuda em nada, muito pelo contrário, porque sem Jesus a Bíblia é um parâmetro comportamental impossível de ser alcançado.
Sem Jesus, a Bíblia nos condena. A Bíblia diz que nós temos que ser santos como Jesus é santo. Ela diz que nós temos que ser perfeitos como Jesus é perfeito. E nada disso é um padrão a ser alcançado com a força do braço. A santidade e a perfeição, na verdade, são uma natureza gerada em nós pelo Espírito Santo por causa da cruz. Jesus disponibilizou essa realidade para nós. Isso não pode ser alcançado com a força do braço. Por isso que a Bíblia, sem Jesus, nos condena. Mas através do Espírito Santo, a Bíblia nos revela Jesus e Jesus nos revela o Pai. Às vezes acontecem coisas ou aparecem pregadores e nós dizemos: isso é heresia, isso não tem nada a ver com Deus. Mas será que esse nosso julgamento é fruto de conhecimento de Jesus? Ou é simplesmente consequência de uma imagem idealizada obtida através de informações? Eu arrisco a me dizer que isso jamais poderia ser fruto de um conhecimento de Jesus, porque quem conhece Jesus nem aponta o dedo para acusar ou para julgar ninguém. Um conhecimento bíblico literário me enche de intelecto e de informações, mas só olhando para a Bíblia com o olhar do Espírito Santo, nós enxergamos Jesus por trás da letra. E Jesus não é revelado intelectualmente, mas espiritualmente. Sem Jesus, a letra mata, mas através do Espírito Santo, Jesus nos é revelado e então nós somos cheios de vida e vida plena e eterna.